Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Só caminhando poderemos alcançar outra cidade onde há justiça. O Evangelho de hoje nos mostra Nicodemos que vai à procura de Jesus de noite. E nós, num mundo cheio de confusão, de trevas, num mundo onde se ameaça apagar aquilo que a civilização alcançou como herança. Num mundo de trevas, somos também chamados a imitar Nicodemos que procura por Jesus. Hoje, quarto domingo da Quaresma, o chamado domingo letário, o domingo da alegria, a alegria de olharmos para a cruz e vermos na cruz a luz da ressurreição. Para celebrarmos dignamente estes santos mistérios, vamos humildemente pedir perdão dos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e aos santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Deus da misericórdia, que pelo vosso Filho realizais admiravelmente a reconciliação do gênero humano, concedei ao povo cristão fé viva e espírito generoso, a fim de caminhar alegremente para as próximas solenidades pascais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do segundo livro das Crônicas. Naqueles dias, todos os príncipes dos sacerdotes e o povo multiplicaram as suas infidelidades, imitando os costumes abomináveis das nações pagãs, e profanaram o templo que o Senhor tinha consagrado para si em Jerusalém. O Senhor, desde seus pais, desde o princípio e sem cessar, enviou-lhes mensageiros, pois queria preparar o povo e a sua própria morada. Mas eles escarneceram dos mensageiros de Deus, desprezavam as suas palavras e riam-se dos profetas, a tal ponto que deixou de haver remédio.
perante a indignação do Senhor contra o seu povo. Os caldeus incendiaram o templo de Deus, demoliram as muralhas de Jerusalém, lançaram fogo aos seus palácios e destruíram todos os objetos preciosos. O rei dos caldeus deportou para a Babilônia todos os que tinham escapado ao fio da espada, e foram escravos deles e de seus filhos, até que estabeleceu o reino dos persas. Assim se cumpriu o que o Senhor anunciara pela boca de Jeremias, enquanto o país não descontou os seus sábados, e esteve em sábado contínuo, durante todo o tempo da sua desolação, até que se completaram 70 anos. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para se cumprir a palavra do Senhor, pronunciada pela boca de Jeremias, o Senhor inspirou a Ciro, rei da Pérsia, que mandou publicar em todo o seu reino, de viva voz e por escrito, a seguinte proclamação: Assim fala Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus do céu dê-me todos os reinos da terra, e Ele próprio me confiou o encargo de lhe construir um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Quem de entre vós fizer parte do seu povo, ponha-se a caminho, e que Deus esteja com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Jerusalém,
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, Deus, que é rico em misericórdia, pela grande caridade com que nos amou, e a nós que estávamos mortos por causa dos nossos pecados, constituindo-nos à vida com Cristo. É pela graça que fostes salvos, e com Ele nos ressuscitou, e nos fez sentar nos céus com Cristo Jesus, para mostrar aos séculos futuros a abundante riqueza da sua graça e da sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. De fato, é pela graça que fostes salvos, por meio da fé. A salvação não vem de vós, é dom de Deus. Não se deve às obras, ninguém se pode gloriar. Na verdade, nós somos obra sua, criados em Cristo Jesus, em vista das boas obras que Deus de antemão preparou como o caminho que devemos seguir. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: assim como Moisés levou a serpente no deserto, também o Filho do Homem será elevado, para que todo aquele que acredita tenha nele a vida eterna. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem acredita nele não é condenado, mas quem não acredita já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E a causa da condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque eram más as suas obras. Todo aquele que pratica más ações odeia a luz e não se aproxima dela, para que as suas obras não sejam denunciadas. Mas quem pratica a verdade aproxima-se da luz, para que as suas obras sejam manifestas, pois são feitas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebramos, queridos irmãos e irmãs, o quarto domingo da Quaresma, o domingo letare. Letare é uma palavra latina que significa alegria, o domingo da alegria. Alegria porque neste caminho da Quaresma estamos praticamente a meio da nossa caminhada para a Páscoa. O Senhor nos convida a olhar
a levantar o olhar para a cruz e vermos na cruz não um sinal de desgraça, não um sinal simplesmente de derrota, como o mundo vê a cruz. Mas Jesus nos convida a olhar para a cruz como um sinal de esperança, um sinal de alegria. É por isso que as vestes litúrgicas são cor-de-rosa, para simbolizar a alegria que somos chamados a viver ao olharmos para a cruz. A cruz não é uma derrota aos olhos de Deus. Aos olhos do mundo parece uma derrota. Como diz São Paulo, é loucura para os judeus e escândalo para os gentios. Ou o contrário, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para nós que acreditamos em Cristo, a cruz é a escada que nos leva para o céu. É a estrada da esperança. Hoje há um motivo que nos dá alguma alegria neste caminho quaresmal. Recebemos ontem um comunicado, ou anteontem, um comunicado do arcebispo, do cardeal Thomas Collins, que nos traz a alegria da abertura das nossas igrejas amanhã. Graças a Deus, a partir de amanhã, segunda-feira, as igrejas estarão abertas, embora só com a capacidade de 15%. Quer dizer, a nossa igreja de Santa Cruz normalmente pode acolher 350 pessoas. 100% da capacidade da nossa igreja são 350 pessoas. Mas, devido à situação da pandemia, nós só podemos acolher 15% destes 350 de cada vez. Que quer dizer, mais ou menos, teremos 45, 50 pessoas em cada missa, a partir de segunda-feira, a partir de amanhã. E no final da missa vamos fazer mais algumas observações relacionadas aos comportamentos que precisamos de ter quando viermos à igreja, para respeitarmos os protocolos de saúde e para permitirmos que cada um de nós trabalhe para a segurança da saúde dos outros. No final da missa vamos falar de alguns detalhes importantes. O Evangelho de hoje fala-nos de Nicodemos, que vai ao encontro de Jesus no meio da noite. E às vezes pensamos, quando lemos esta passagem, pensamos que Nicodemos foi ao encontro de Jesus de noite por medo, que se arrastava nas paredes para que ninguém o pudesse ver. Não era bem por medo que Nicodemos foi ter com Jesus. Nicodemos era um rabino. E os rabinos, diz-se que geralmente rezavam e ensinavam de noite. Os seus encontros de catequese eram noturnos. Nicodemos era fariseu, do grupo dos fariseus. E os fariseus eram observadores rigorosos da Torá, da lei de Moisés. Foi ter com Jesus porque Nicodemos ficou
ficou comovido, ficou tocado pelo gesto que Jesus teve no templo, no domingo passado. Jesus fez um chicote e correu com todos aqueles que faziam da casa de Deus uma casa de comércio. Nicodemos soube ler e compreender o gesto de Jesus de maneira correta. E foi por isso que ele foi ter com Jesus. É verdade que a maior parte dos sacerdotes teria reagido com raiva. Foi ali que começaram a planificar eliminar Jesus. Mas havia também sacerdotes e fariseus que se esforçavam por viver uma vida religiosa sincera. E Nicodemos era um destes. O gesto de Jesus fez Nicodemos pensar no significado profético daquele gesto. E Nicodemos quer entender mais profundamente, quer conhecer a verdade e por isso procura por Jesus. E Jesus diz-lhe: o que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Parece um discurso enigmático, um discurso misterioso, difícil de se entender. E Jesus diz: quando eu for levantado sobre a cruz, atrairei todos a mim. Jesus se refere ao servo de Deus. O servo referido por Isaías no capítulo 53, quando diz: não fugi o rosto daqueles que me cuspiam e daqueles que me arrancavam a barba. Pareci desfigurado, sem aspecto atraente, homem desprezado, e aqueles que me viam meneavam a cabeça. É assim que o mundo encara a cruz de Cristo. Para o mundo e para os judeus naquele tempo, a cruz era a maior derrota, a maior vergonha possível. Mas Jesus tomou a cruz como sinal redentor do mundo. Aquilo que para o mundo é uma derrota, é para Deus a ocasião por excelência para a nossa redenção. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para salvá-lo. E todo aquele que acreditar no Filho de Deus será salvo. E diz Jesus: assim como Moisés no deserto ergueu a serpente de bronze sobre um poste, e todo aquele que tivesse sido mordido pela serpente ou por uma serpente olhasse para a serpente de bronze, ficava curado. Esta passagem diz muito para nós, queridos irmãos e irmãs. Hoje, mais do que ninguém, hoje, nós precisamos de ser curados. Curados da pandemia, curados dos nossos pecados. Nós carecemos absolutamente da salvação de Deus que se realiza na cruz de Cristo. Não é a vacina, não são os médicos que nos vêm salvar. É Cristo, é a cruz, a esperança da nossa salvação. Para que tenhamos a vida eterna, precisamos de ter o olhar fixo na cruz. Precisamos de ter o olhar
não sobre aquilo que o mundo exalta, porque as coisas exaltadas pelo mundo são coisas que só nos destroem, que nos paralisam, que nos envenenam. Mas devemos levantar o olhar para Jesus, que sobre a cruz ofereceu a sua vida por amor e nos pede que façamos o mesmo, que não tenhamos medo de oferecer a nossa vida. E é disto que o mundo tem medo. É disto que o mundo pensa ser uma derrota. Nicodemos quer entender. Por isso procura por Jesus. É curioso como a figura de Nicodemos reaparecerá quando Jesus estava a ser condenado. E Nicodemos diz, mais ou menos como quem ia defender Jesus. Dizia, a nossa lei não permite que se condene alguém sem que primeiro seja escutado. E os outros fariseus e os sacerdotes, tomando-o por ignorante, dizem-lhe, vai e estuda as Escrituras, porque verás que da Galileia ou de Nazaré não vem nenhum profeta. E reaparecerá ainda Nicodemos junto de José de Arimateia no momento da sepultura de Jesus. Nicodemos é para cada um de nós, queridos irmãos e irmãs, um modelo do que significa ser homem e mulher de coração sincero, de coração puro, que procura a verdade, que procura Jesus, ainda que seja de noite. Como disse no princípio da missa, vivemos em tempos de muitas trevas, em tempos, em inglês se diz cancel culture, de cancelar e de eliminar aquilo que é a herança cultural do mundo. São tempos de trevas e provavelmente vão chegar, e não estão longe, os tempos da perseguição dos cristãos, dos verdadeiros cristãos. Daqui a pouco vai-se começar a campanha de também eliminar a Bíblia. São tempos de trevas. E Nicodemos nos ensina a não termos medo de procurar Jesus, mesmo de noite. Porque Deus amou de tal maneira o mundo que enviou o seu Filho para que o mundo não se perdesse. Mesmo que a luz tenha vindo ao mundo e os homens tenham preferido as trevas, o Senhor nos convida a abandonar as trevas e a procurar, a levantar o olhar para a cruz, que nos vem mostrar o caminho para vivermos como verdadeiros filhos e filhas de Deus. Que o Senhor, mesmo no meio das dificuldades, no meio das trevas, no meio da pandemia, nos dê aquela alegria interior de que nós precisamos para que tomemos a nossa cruz e sigamos Jesus. Assim seja. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou no Espírito Santo,
no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos. E o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja una santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos em Cristo, Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu o seu Filho unigênito. Apoiados num grande amor que Deus nos tem, oremos pela Igreja e por todos os homens, dizendo confiadamente: renovai-nos, Senhor, no vosso Espírito. Renovai-nos, Senhor, no vosso Espírito. Para que as igrejas cristãs de todo o mundo, guiadas pelo Espírito do Senhor, façam penitência e se convertam ao Evangelho, oremos, irmãos. Renovai-nos, Senhor, no vosso Espírito. Para que este mundo não rejeite os mensageiros e que Deus lhes envie sem cessar, e preste ouvidos às palavras dos profetas, oremos, irmãos. Renovai-nos, Senhor, o vosso Espírito. Para que neste tempo santo da Quaresma os cristãos se aproximem mais da luz de Cristo e pratiquem o que é bom aos olhos de Deus, oremos, irmãos. Renovai-nos, Senhor, o vosso Espírito. Para que os pobres, os doentes e os que estão tristes ponham toda a sua esperança no Senhor e acreditem que Jesus veio salvar-nos, oremos, irmãos. Renovai-nos, Senhor, o vosso Espírito. Para que a nossa Assembleia Dominical dê graças pelo dom da salvação que Deus nos ofereça em Jesus Cristo, oremos, irmãos. Renovai-nos, Senhor, o vosso Espírito. Senhor nosso Deus, que ouvis as orações dos vossos servos, afastai as trevas que nos cercam, fazei brilhar a luz do vosso Filho e dirigi os nossos corações para a luz da sua Páscoa. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém.
seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ao apresentarmos com alegria estes dons de vida eterna, humildemente vos pedimos, Senhor, a graça de os celebrar com verdadeira fé e de os oferecer dignamente pela salvação do mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças, sempre e em toda parte. Pelo jejum quaresmal, reprimis os vícios e elevais o espírito, infundis a fortaleza e dais a recompensa, por Cristo nosso Senhor, por Ele, como os anjos e os arcanjos, e todos os coros celestes proclamam alegremente a vossa glória, permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Tomás e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de todos nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu castíssimo esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho, por Cristo, com Cristo, em Cristo.
A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja. Dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudemo-nos na paz e no amor de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Oremos.
Senhor nosso Deus, luz de todo o homem que vem a este mundo, iluminai os nossos corações com o esplendor da vossa graça, para que pensemos sempre no que vos é agradável e vos amemos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. São Miguel Arcanjo, protegei-nos do mal. Defendei-nos com o vosso escudo contra as armadilhas e ciladas do mal. Deus o submeta instantemente, pedimos. E vós, ó Príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo procurando perder as almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como disse durante a minha homilia, portanto, amanhã, segunda-feira, as igrejas de Toronto saem da zona cinzenta e assim podemos, graças a Deus, reabrir as nossas igrejas. Entretanto, como disse, a igreja vai abrir e acolher, digamos, 15% da capacidade que a igreja tem de acolher as pessoas. Para dizer que aqui na nossa paróquia teremos 45, 50 pessoas, graças ao espaço que nós temos lá em cima, em cada missa. Entretanto, as regras e os protocolos de segurança, de biossegurança e de saúde continuam os mesmos. Que ao virmos a igreja devemos trazer as nossas máscaras e ao entrarmos termos o cuidado de esterilizarmos as mãos e sentarmos nos lugares, digamos, indicados para respeitarmos as distâncias previstas. E eu queria pedir um especial favor de que, se alguém estiver doente, se alguém estiver com febres, se alguém estiver com tosse ou com constipação, com gripe, por favor, fique em casa. É inútil vir à igreja para depois criar conflitos com os outros. Quando sabemos que a gente não se sente bem, por favor, fique em casa. Nós vamos continuar a transmitir as missas pela internet. Aqueles que não podem vir à missa não vão ficar sem missa. Nós ainda vamos continuar a transmitir pela internet para aqueles que não podem vir. Entretanto, queria pedir encarecidamente que nos ajudemos uns aos outros. Não compliquemos a vida uns dos outros, porque já temos a vida demasiado complicada. Então, por favor, as máscaras são para se colocar acima do nariz. E quando alguém chegar e ocupar um lugar, por favor, fique naquele lugar e não mudar de lugar para lugar, porque depois pode criar desconforto noutras pessoas. E nós não queremos criar este clima de desconforto. Queremos ter um clima para a oração, um clima de paz. Por isso, agradecemos ao Senhor Arcebispo, ao Cardeal, todos aqueles que trabalharam para que se
se fizesse esta abertura, porque afinal os serviços religiosos, a nossa fé, a Igreja é um elemento essencial. E por isso vamos continuar a rezar para que, com a graça de Deus, com a graça da Mãe de Deus, esta pandemia passe e possamos ter saúde e verdadeira paz. Quero desejar a todos muito bom domingo e uma boa semana. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus.